Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos começando mais uma segunda-feira das lives da série de lives Terapias no IP. Vai ser bem especial. Espera aí a galera ir conectando, chegando, né? Para a gente começar um bate-papo que vocês vão gostar muito na noite de hoje. Vai ser muito legal, vai ser muito especial com a Ana Paula. Preparem-se que a gente tem muito para aprender, viu? Ela já está aqui, eu sei que ela já entrou na sala, estou só aqui organizando a sistemática, fixar comentários, tem toda uma produção bem especial, assim como o nosso instituto que merece todo o carinho e toda a produção, não é mesmo? Porque temos a missão no Instituto José Berkenbrock de promover a qualidade de vida, promover vida digna para todas as pessoas, promover uma sociedade mais justa e fraterna, que passa por muitas dimensões. E o IP é protagonista e carrega no seu DNA esse valor, esse ideal. E nós estamos numa série de lives, de conversas, desde a semana passada, quando iniciamos junto com o nosso presidente, fundador do Instituto, Alcione Berkenbrock, que, aliás, está aqui conectado conosco, sobre essa dimensão da saúde. A dimensão da saúde no Instituto José Berkenbrock. Falamos sobre como vencer a depressão. E a partir, então, desta semana, desta segunda-feira, nós temos encontro marcado para apresentar a você que está aqui conectado conosco as terapias que são ofertadas no Instituto. Bom, vamos lá aos nossos recadinhos paroquiais aqui antes de eu chamar a Ana Paula, de convidá-la, que ela já está aqui conectada. Lembrar a você que nós também, os nossos muitos projetos, além das terapias, no Instituto nós temos o vestibular comunitário, né, que por causa da pandemia, claro, é um projeto que está um pouquinho de stand-by. Nós temos a nossa rede comunitária IP Social, que faz um lindo trabalho com famílias na comunidade do Pedregal. Tem sido um projeto muito bonito mesmo, está impactando vidas. Está sendo uma linda rede comunitária, com muitas pessoas envolvidas. E também o campo das terapias, que é a nossa conversa aqui das segundas-feiras. Se você conhece, se você deseja ajudar o Instituto, você pode colaborar sendo um investidor social, ou até mesmo indicar aí para algum amigo, algum conhecido, ou se você conhece uma empresa que sabe, poxa, pode trabalhar em um benefício bacana com a sua turma de trabalhadores, trabalhadoras, conversa com a gente, né, que o Instituto pode fazer uma parceria muito legal em prol da qualidade de vida para todas as pessoas. Bom, passado isso, eu vou então chamar a nossa convidada de hoje. Quero falar aqui um pouquinho sobre ela, Ana Paula Souza, ela que é psicanalista e hipnoterapeuta, e hoje vai conversar conosco sobre uma terapia muito especial. Nós vamos tirar muitas dúvidas. Vou dizer para vocês que, olha, nós vamos aprender muito hoje aqui sobre essa técnica. Eu, particularmente, já fiz uso dessa técnica que ela vai explicar para nós, tá certo? Fiquem conectados conosco. Nós temos sorteio na noite de hoje, tá? Mas eu vou chamar o sorteio depois, um pouquinho mais para frente. A gente vai sortear o livro Vencendo a Depressão. E se você tem interesse de ter a versão virtual desse livro, pode chamar a Olga. A Olga está acompanhando, ela que também trabalha no IP, vai aí atender você. Vou chamar aqui a nossa convidada, vamos lá. A Ana Paula está aqui. E ela conectar, já fiz o convite, logo ela deve aceitar e vamos em frente. Boa noite. Boa noite. Estou me ajustando aqui, calma aí, vamos lá. Mas a live é assim, a gente puxa, sei lá, puxa para o outro, fecha a luz, tá tudo certo. Mas deu certo. Tá bom aqui. Estão me vendo bem? Tá conseguindo me ver, me ouvir? Olha, eu estou te vendo bem, te escutando bem. Espero que a galera que está aqui acompanhando pode dar um feedback para nós aqui também. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Deu. Acho que eu estou ouvindo bem. E aí, Caê, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço ao convite do presidente, né, o Alcione, que me convidou. Para mim é uma honra estar aqui, né, nesse grupo, nesse instituto incrível, né, que trabalha com muito carinho e amor aí pela área da saúde humana com as pessoas, né?
Então, para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite mesmo e vamos falar um pouquinho sobre a constelação, né? Que bom, é verdade. Fico muito feliz também que tenha aceito esse convite. A gente vai receber aqui às segundas-feiras esse time tão bonito que faz parte, que é terapeutas, né? Mulheres e homens terapeutas que dedicam a sua vida, o seu conhecimento, os seus dons e talentos na promoção da saúde, num tempo que, aliás, conversava que semana passada com a Johnny, tem sido cada vez mais desafiador. Cada vez mais acho que nós, falo nós porque faz parte desse grupo de pessoas que têm compreendido o quão importante a gente puxar, abrir as nossas mãos, me ajuda, né? Me ajuda a entender esse momento, me ajuda a entender as minhas relações. Ana Paula, o pessoal está aqui esperando, acho que para entender para compreender o tema de hoje, nós vamos falar sobre constelação. E eu que falava que a minha primeira pergunta ia ser: vamos chamar de constelação sistêmica, constelação familiar? Como é que eu chamo essa terapia tão especial? É verdade. Constelação sistêmica familiar ou constelação familiar sistêmica, né? Por que a gente usa o nome sistêmica? Ela está envolvida a questão estrutural dos sistemas. Tudo é sistema, né? Sistema familiar, sistema organizacional. Então, ela leva esse nome sistêmica, porque a gente trabalha com ela não só nos relacionamentos familiares, também nas empresas. Por isso, esse nome. Aí o pessoal pergunta, mas é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, ó, o pessoal que está nos acompanhando, fica ligado que é a primeira dica do que a gente vai ter daqui a pouco. Tá aí. Qual que é o nosso tema da live de hoje, né? É constelação. Então, ó, constelação sistêmica familiar, constelação familiar sistêmica, ou pode usar um nome resumidinho, constelação sistêmica ou constelação familiar. Mas, Ana Paula, mas o que é isso, né? Porque de um tempo para cá, não sei se quem está aqui acompanhando a gente, mas vou falar por mim, né? Nos últimos tempos eu tenho escutado muito, nos últimos anos, eu diria, assim, sabe? Já participei de cursos, sabe, Ana Paula, de formação, de treinamento pessoal, desenvolvimento pessoal, e já aconteceu em alguns momentos que não chegam a ser um processo de constelação, né? Mas que remetiam a algumas dinâmicas de constelação. O que é isso? Por que constelação está tão forte na nossa sociedade? Graças a Deus, está forte, porque a constelação, na realidade, Caê, ela é uma fenomenologia, é uma técnica, tem gente que chama de técnica, né? Uma fenomenologia que ela é utilizada, como eu falei agora, nas empresas, nos relacionamentos, nas famílias, e assim, ela tem um poder realmente muito grande. Às vezes as pessoas ficam fazendo terapia anos e anos, meses, enfim, e não acham aquilo, não conseguem detectar aquela causa que a gente fala muito na constelação, o termo de constelador, que está por trás do véu, que está oculto. Então, a constelação ela é muito incisiva, ela mostra o que está lá atrás, né? Lá escondidinho que a gente não tem acesso. Esse é o papel da constelação. E aí, hoje, o que a constelação está fazendo? Ela está atuando, a gente está atuando aonde? No jurídico brasileiro, de uma forma que tem conciliado 98% dos casos, em média, dos processos que estão lá parados. Então, juízes, advogados, promotores, muitos no Brasil já fazem constelação, né? Se não há conciliação, o juiz determina uma constelação. Então, vários fóruns brasileiros, presídios, escolas, instituições para menores infratores, enfim, atuando em vários ramos. Empresas multinacionais como a Toyota, Volkswagen, até tive um seminário da Volkswagen há pouco tempo, e veio um pessoal da Alemanha para cá, pessoas também da Volkswagen, eles atuam na constelação em grupo mesmo com os funcionários lá. E eles falaram que um resultado de desenvolvimento pessoal e lucrativo e em termos assim de valorização ao próprio trabalho, as pessoas felizes no trabalho, foi absurdo. O crescimento da empresa. Eu tenho um amigo também, um conhecido, que esteve trabalhando agora, estudando dentro do administrativo da Disney World, e disse, nossa, lá é tudo sistêmico. É impressionante. Então, a constelação está muito forte no mundo todo, né? O Brasil é um dos lugares que mais tem consteladores, né? Aqui a gente vê
em vários lugares. E aí, como é que funciona isso, né? O pessoal pergunta, como é que a gente pode trabalhar isso, não é, Cauê? Não, e até eu queria te fazer uma outra pergunta bem antes, assim, ó. Gente, eu vou fazer umas perguntas bem básicas, porque a gente tem que entender, né? Para não falar besteira. Ana Paula, tu falou, tirou como uma técnica. Mas eu te fiz uma pergunta, mas como é que é essa terapia? Eu posso chamar, então, constelação familiar de terapia também? Eu posso dar? Não, técnica. Com- Constelação não é terapia. Boa pergunta, tá? As pessoas confundem. Eu quero fazer essa terapia. Não tem nada a ver com terapia. A constelação, vamos falar de terapia. A terapia você faz a cada 15 dias, a cada 10 dias. A constelação você faz para resolver algo que você já está assim, ó, trabalhando há um tempo e você não consegue resolver aquela questão, algo que te incomoda muito. A terapia você resolve coisas até um pouco mais leves, mas a constelação ela é muito incisiva, muito profunda. Então a gente faz raras constelações na vida, né? Poucas. Então eu não posso constelar porque eu estou com uma questão ali que eu posso resolver uma terapia. Ela é mais profunda, entende? Às vezes as pessoas perguntam, gostam da constelação? Ah, posso fazer daqui semana que vem, na outra? Não. Constelação não é terapia, é bem diferente mesmo, né? Como trabalhar, a gente escuta dos consteladores, né? É verdade. É verdade. Então, assim, como é que. Oi? A gente escuta muito, né? Deixa o sistema trabalhar. A gente mexeu aqui no campo, agora deixa se resolver também, né? Exato. A gente mexe num campo, um sistema que foi visto e deixa isso ficar atuando. Na minha primeira constelação que eu fiz como cliente, a constelação, a primeira, levou 3 meses. Depois de 3 meses, aquela situação que eu levei, aquilo se resolveu, parecia mágica, sumiu. Então, foi inacreditável. Então, você olha para aquilo, você respeita aquilo, você honra aquilo, toma aquela situação, teu coração, faz todo o movimento que a gente chama movimento de alma, e aquilo se resolve, né? Mas não é assim resolver uma mágica, vai depender do teu comportamento, do teu olhar com relação àquilo, né? Então, as pessoas constelam uma situação e chegam em casa e dizem assim, nossa, mas como a minha mãe está diferente, meu pai está diferente comigo, nossa, mas mudou tudo. Mas não é os pais. Eles sentem o movimento, mas o movimento maior foi aqui interno, dentro de mim. Muitas coisas se curaram, muitas coisas eu decidi soltar. Então, isso é a constelação. Como é que a gente faz isso, né, Caê? Todo mundo pergunta, mas como é que pode trabalhar isso? A gente trabalha em grupos, né, com pessoas, ou individual com bonequinhos, com âncoras, né? Qualquer tipo de âncora. Até numa mesa de restaurante, eu já fiz uma vez uma constelação com garfos, uma situação que precisou ser vista na hora. Então, grupos a gente agora não está fazendo por conta da Covid, né? Mas o Instituto, a gente faz grupos mensais no Instituto e tem consteladores no Instituto, além de mim, mais pessoas que fazem também, né? Então, assim, a sessão dura 1 hora, às vezes pode durar 2 horas. E aí vamos falar um pouquinho aqui o que, que é exatamente, como é que funciona isso. Porque E como surgiu isso, hein? Da onde é que surgiu constelação? Conta um pouquinho para nós também, porque eu lembro que tu ainda estava conversando, a falar de Beth Helling, nem pronunciei correto. Nem pronunciei correto. Mas da onde surgiu constelação? Como é que surge essa técnica que mexe tão profundamente nas nossas vidas? Bom, vamos falar então para o pessoal, porque as pessoas participam de grupos e o que, que acontece? Elas acabam vendo algo que parece ser espiritual. Então, para começar, eu vou falar, vou esclarecer isso. A constelação familiar sistêmica ou organizacional sistêmica, que seria com empresa, não é espiritual. Não é religião, não se trata disso. A constelação, ela é quântica, a nível de átomos, energias, ela é genética, epigenética. Nós trazemos informações no genótipo e no fenótipo. Genótipo no gene, no fenótipo nós trazemos informações também. O que é o fenótipo, Ana? O que é isso? Vou falar um pouquinho sobre as pessoas entenderem. Né? Então, o que é? Eu tenho genótipo e fenótipo, meu gene. O fenótipo é aquelas informações que eu trago dos meus antepassados, cor de cabelo, né? No gene eu trago cor de cabelo, altura, cor de pele. Isso é meu gene. E o fenótipo é isso tudo com relação à mudança
disso tudo no comportamento. Por exemplo, se eu fumo, sou estressado, ou estou repetindo o comportamento do meu pai, da minha mãe, de antepassados, aquilo tudo do meu gene vai mudar com relação ao meio externo. E isso é fenótipo. Então, eu trago informação desse povo todo. Nós temos que entender que nós não nascemos zerados. As pessoas acham que a gente nasce zeradinho. Não. A gente sempre pensa isso, né? Eu nasci, minha vida começou aqui, não importa o que aconteceu na minha história. A gente às vezes acha que a história só começa quando eu nasci, né? Infelizmente, não. Quando eu estou falando que constelação é epigenética, é quântica, é ciência, sim. A constelação é ciência, sim. Eu poderia te dar vários exemplos agora do campo morfogenético, que é esse campo onde a gente trabalha. Para mim constelar, para nós constelarmos, nós precisamos abrir um campo que se chama campo morfogenético, né? Que Rupert Sheldrake, que foi um cientista, explicou que isso está na natureza, através dos animais. Foi feito um experimento com um ratinho na Europa, e o que eles faziam? Olha que interessante, tá? Eles botavam um pedacinho de queijo, o ratinho vinha, comia esse pedacinho de queijo, só que eles davam um choque no eletrodo. O que o ratinho fazia? Ele repelia, levava choque, ele tinha medo, corria. Aí ele vinha de novo, outro choque. O que você observou a partir desse experimento, Caê? É que o ratinho se recolhia, tinha medo. Os filhotes dele, até a quinta geração, quando somente olhavam o queijo, faziam o quê? Retornavam, não encostavam, porque eles tinham essa informação dentro deles, a nível genético e quântico, que esse queijo, essa substância, aquilo ali ia fazer mal para eles. Eles tinham um susto, um medo. Então, isso é o campo de informações que a gente traz. Observa aqui, Cauê, olha que interessante, observa isso. Nós como Carl Jung, que já falava do tal inconsciente coletivo, os arquétipos, nós trazemos informações desse povo todo. Então, quantas pessoas viveram para que você pudesse receber a vida? A vida passou por tanta gente para chegar até ti, até mim, né? Olha que interessante. Então, eu não nasço zeradinha. Muito o quê? A gente traz muito o quê? Sofrimento, muitas guerras, muitas dores, também conquistas, sucesso. A gente traz tudo desse povo todo. Aí você pensa assim, poxa, lá atrás tinha romanos, vikings, pessoas violentas. A gente traz sim. Traz sim. Foi isso que o Bert Hellinger viu. Eu vou falar um pouquinho do Bert, que é esse senhor aqui maravilhoso, ó. Deixa eu ver se eu... Antes de tu apresentar ele, é por isso que é tão bonito esse ato na constelação de saudar os nossos antepassados? Sim. O Bert Hellinger, vou falar como é que ele viu isso tudo, tá? Como é que ele começou um pouquinho? Ele já foi padre, né? E ele abdicou desse trabalho dele para viver no mundo como missionário. Olha só, ele trabalhou 30 anos da vida dele estudando pessoas, analisando o comportamento humano. Então ele ficou um tempo, olha a sabedoria, né? Esse conhecimento, esse feeling em vários lugares no mundo, estudando as pessoas. Então ele ficou um tempo na África, numa tribo chamada Zulus. E ali ele percebeu que esse pessoal fazia uma roda e ali iam se resolvendo questões muito profundas de doenças, de guerras entre eles, porque eles se agrediam, né? Você sabe como é que é tribo. E aquilo ia se resolvendo, ele achou aquilo interessante demais, chamava a atenção dele que algo muito grandioso estava ali. E aí ele começou a estudar, junto com ele também era psicanalista, estudar vários tipos de psicologia, juntar e começou a fazer workshops na Alemanha. Por isso que a constelação, Caê, não tem como você me dizer assim, Ana, eu preciso constelar um problema de enxaqueca. Eu não posso chegar aqui, Cauê, abrir o livro assim, ó, página 63, a enxaqueca é isso, aquilo, outro. Não, porque são fenômenos. Você pode estar com esse problema conectado, identificado, honrando ou sendo leal a alguém que está lá atrás. Lembra que eu falei que vem através de gene, de quântico? Isso que vem. Então, aí ele começou a fazer workshops na Alemanha e observar esse campo de informações.
E aí está a grande sacada e sucesso da constelação. Foi quando ele descobriu o quê? As 3 ordens, que você sabe, né? Que existem, né? E não conta pra gente, não pode deixar no ar aqui. As, as 3 ordens e as 3 leis do amor, né? Como a gente chama, 3 ordens, 3 leis do amor, que é onde está toda a base do trabalho sistêmico, tá? Que é incrível essa potência, né? Os professores sempre falam pra gente, né? Mas, É, desculpa, não, pode, termina. mas você pode falar. Eu ia deixar essa parte das ordens do amor aqui para dar curiosidade no pessoal, que vai entrar esse molho tão especial da constelação. Mas eu queria relembrar que tu deu uma palhinha bem bacana. Claro, tu lembrou, olha, tá em pandemia, então agora a constelação em grupo, né? A gente está evitando realizar nesse momento. E tu explicou que pode realizar com os bonecos, pode realizar com talheres. Eu já participei de constelações em que eu fui, por exemplo, membro, eu não era eu que estava constelando diretamente, mas estava participando, vou chamar aqui, do ato, né? E eu, particularmente, já fui para constelar algumas vezes com os bonequinhos, com outras coisas. Mas, Chamamos de Fabiana, individual. isso, Individual, eu já até participei de uma constelação online, virtual, que foi incrível. fazemos. Foi incrível. Incrível. Então, conta para nós, Quântico. como são essas de constelar? Como é que eu posso participar? Como é que eu entro nesse processo? Bom, agora nós estamos falando aqui pelo IP, né? O IP hoje não está fazendo constelação em grupo por conta da pandemia, mas nós temos um espaço muito legal no Instituto, nós temos um encontro mensal que eu, Ana Paula, a Cristiane também, minha parceira, contribui, ajuda, né? O Alcione também, presidente da casa, também trabalha muito bem com constelação. Então, a gente tem esse trabalho lá mensal. Só que agora nós estamos só atendendo, no caso individual. Que também, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho assim, eu prefiro ficar sozinha, mais retraída. Isso é normal, tem isso, né? O Então, meu e tem caso. gente que gosta, tem gente que gosta de fazer os dois. Mas eu acho muito interessante, Kai, é bom você ter falado nisso, porque quando nós participamos de uma constelação em grupo, você nunca vai estar lá por acaso. Uma pessoa que está pedindo para ser constelada, que vai constelar uma questão dela, como tudo é quântico, ela vai fazer o quê? Olha que impressionante. Ela vai constelar uma questão dela e você, como representante, entrando no campo, você tem algo a trabalhar com relação àquilo. Não é por acaso que você vai entrar no campo. Eu, uma vez, participei de um grupo de constelação e foi impressionante. Eu fui chamada para representar. Era uma situação, assim, que eu achava que não tinha nada a ver comigo, mas no desenrolar da constelação, eu vi que era uma questão minha também, que eu estava ali, né, emaranhada naquela situação. E foi impressionante, aquilo foi curador para mim, entendeu? Foi uma cura. Então, eu não fui constelada, mas participando acabei sendo. É incrível. Por que eu estava ali naquele momento, né? Então eu sentia sensações físicas no corpo. A gente acaba sendo beneficiado, né? De uma forma ou de outra, você vai ser beneficiado, porque eu digo beneficiado porque não tem como não Sim. ser um presente, né? Esse movimento que acontece na vida da gente. E ali eu quero esclarecer também que quando eu faço um trabalho de constelação em grupo, eu não gosto de chegar e ficar constelando direto. Nós fazemos toda uma abertura, explicamos sobre essas leis, como atua isso, as pessoas perguntam muito, tem muita troca, né? Então isso é bacana, porque eu, assim, chegar e constelar direto para pessoas que são leigas, que não conhecem, dá um pouco assim de, nossa, mas que é isso? Que loucura é essa, né? E aí a gente faz toda essa abertura, todo esse conhecimento, e a pessoa sabe, ela compreende aonde ela vai chegar, o que ela vai trabalhar, né? Ela tem um pouco de conhecimento, assim. Ana, mas assim como tem gente que, por exemplo, como eu, que preferia constelar individualmente, né? Mas também tem gente que pensa ao contrário, que acha que se não for em grupo não vai dar certo, não vai acontecer,
né? Existem os dois extremos, né? O que pensa de um lado e o que pensa do outro, mas assim, só para as pessoas que também constelar com outros elementos da forma individual, também eu posso dizer que funciona, né? E funciona e muito, né? Muito. Inclusive, as pessoas agora, eu tenho atendido pessoas dos Estados Unidos, bem longe, tá? O online. E é impressionante. A última constelação que eu fiz agora de uma pessoa dos Estados Unidos, ela foi impressionante, foi tão profundo que ela começou a sentir as sensações no corpo, de enjoo, de dor de cabeça. Ela dizia, Ana, tá me chegando várias palavras, meu inconsciente está abrindo e tá vindo. E ela começou a ficar arrepiada. E ela dizia, mas como que nós conseguimos chegar nesse ápice tão longe? Ela tava numa cidade de Boston, nos Estados Unidos. Como nós conseguimos? Através das energias quânticas, dos emaranhamentos quânticos. Tudo é átomo, tudo é elétron, né? Então, ela acessa e o campo se mostra de uma maneira incrível. Ó, Entende? então tá aqui a primeira dica da Ana para você que está nos acompanhando, que não conhecia a constelação, porque agora você está conhecendo, mas fica com dúvida, ou é timidez, fica receoso, né? Enfim, não importa qual for o seu motivo, você já sabe que pode constelar participando em grupo ou individualmente, né, com os elementos, até mesmo de forma virtual. Então, olha, hoje já tem uma baita de uma dica aqui para você. Procura o IP, tem a Ana, tem outros consteladores, tem uma turma para te acolher com muito carinho no nosso instituto, para você viver esse processo também na sua vida. E antes de eu ir para a próxima pergunta aqui para a Ana, vai ter sorteio hoje também do livro Vencendo a Depressão, do nosso do Alcione. Então, quem colocar um comentário aqui no na nossa live, qual é o tema da live de hoje? Qual que é o tema que nós estamos conversando com a Ana Paula? Conta aqui que a Olga está acompanhando e você vai, então, ser sorteado, contemplado com o livro Vencendo a Depressão. E tem outras formas de adquirir o livro também, de nos ajudar a manter essas obras tão bonitas do Instituto, que entre elas está essa missão de promover o acesso, né, às múltiplas formas de cuidar da sua saúde emocional, da sua história, enfim, da sua qualidade de vida, através também desse grupo, desse time de mulheres e homens que compõem esse instituto tão bonito. Ana, falando há pouco, eu falei, segura aí, segura o barco. Agora chegou o que são as ordens do amor? Que beleza, que DNA tão bonito, né? Que é carregado, que traz, enfim, que dá base a esse movimento sistêmico. O que são leis? Falta tempo para a gente ir fundo na constelação aqui, né? Porque eu falo com tanto amor, eu me empolgo. Falta tempo para nós irmos mais fundo, mas eu vou tentar ao máximo aqui explicar algumas coisas e dar alguns exemplos para as pessoas ver se faz sentido isso na vida dela, ok? Então vamos lá. Então o Bert, vendo todo esse trabalho, essa fenomenologia acontecendo, horas e horas de constelação, ele observou que existem 3 leis ocultas que a gente não consegue apalpar, ver, né? São ocultas, são ordens, né? Que chama ordens de amor. E a primeira delas, vamos falar agora, a primeira da hierarquia, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta para você agora, Caê, para todo mundo que está aí. Quem veio antes de você? Antes de mim? Meu pai e minha mãe? Isso aí. Quem que te deu a vida? Quem te deu o maior presente que você tem hoje? Foi o encontro dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Exatamente, é isso aí. Então, por que que nós, na constelação, utilizamos muito o símbolo da árvore, né? Porque a gente faz uma metáfora, tá? Vou fazer uma metáfora só para as pessoas verem o sentido disso na vida delas, para sentir isso, tá? Quem sustenta essa árvore são as raízes dela. Quem é o pai e mãe da árvore é as raízes, né? Que está sustentando. E aí eu vou fazer um exemplo para ti. Eu sou uma maçãzinha da árvore, tá? Uma maçãzinha dessa árvore. Aí eu olho para a árvore do vizinho, é um pé de pêssego lindo, maravilhoso. Aí eu acho assim, putz, esse pai aqui, essa mãe, eu não quero jamais repetir isso dela. Não quero. Quero ser igual à minha mãe. Eu não gosto, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. Aí o que que eu faço? Eu quero ser o pêssego, porque aquela família é perfeita. Então eu te pergunto, maçã pode virar pêssego?
Nunca vi. E aí, Eu o que acho que que essa maçã... Impossível, né? Só se ela se fantasiar. Mas a essência Um vai ser carnaval com um pé maçã. de pêssego. Não, a essência vai ser sempre maçã. E aí, o que que ela faz quando ela pula dessa árvore? Ela apodrece. Quando ela rejeita pai e mãe, ela rejeita ela mesma. Ela está rejeitando a vida dela. E assim somos nós. Nós podemos ir para a China, para o fim do mundo, para a Lua. Nós vamos sempre reverberar essa energia de pai e mãe. Isso não tem como tirar da gente. Nós somos 50, ele viu, com base de horas e horas de fenômenos se mostrando nesses workshops, que nós somos 50% pai, 50% mãe. E aí é por isso, Caê, que vem todos os problemas e emaranhamentos na nossa vida. Quando nós estamos rejeitando algo da nossa mãe ou algo do nosso pai, aquilo vai se repetir. E quando Aí eu vou te dar agora. Ana, quando eu rejeito meu pai e minha mãe, eu estou rejeitando então a mim mesmo, né? Porque. Perfeito, você já caiu a ficha na hora, estou rejeitando parte de mim. Mas eu vou te dar um exemplo agora para as pessoas olharem isso aí, pensar um pouquinho. Olha só, a gente tem muitos casos de. Casos vários, mas um bem comum é quando a mãe tem um marido, né? No caso, a esposa tem um marido alcoólatra. Esse homem bebe muito, é agressivo, e essa mãe muitas vezes acaba olhando para o filho e dizendo: meu filho, não repita o que teu pai faz, porque teu pai é isso, teu pai é aquele, não repete. E aí, na vida adulta, esse filho vai crescendo ouvindo isso, ele acaba desenvolvendo o alcoolismo também, repetindo tudo isso. Mas por que que acontece muito isso, né? Essa repetição de comportamento? A gente se pega o tempo todo repetindo algumas coisas, né? Porque o que que ele fez? O que que essa mãe está fazendo? Uma exclusão desse pai. Ela está excluindo o pai do filho. E aí, quando ela exclui esse pai do filho, é como se ela estivesse matando 50% desse filho. E aí tem uma coisa chamada amor, amor que adoece, ou lealdade, que nós temos aos nossos antepassados. É uma lealdade invisível. A gente, por amor, esse menino, por amor ao pai, ele traz esse comportamento do pai para a mãe, para que ela, a mãe, através dele, veja o pai. Olha só que amor cego, que amor profundo que acontece. Isso a gente vê muitos casos, né? E eu tive outro caso muito que chamou muita atenção aqui, que era uma cliente minha. Ela veio desesperada, que a mãe dela sempre foi muito violenta, tinha mais de 10 filhos e agredia muitos filhos, né? E ela fez um juramento que jamais iria fazer igual a mãe. Ela tinha pavor desse comportamento da mãe. E aí vão para a vida, né? Vão para a vida, ela foi lá, teve filhos, um filho só ela teve, um filho. E ela veio desesperada: Ana, por favor, eu tenho que saber o que está acontecendo, porque eu tenho uma agressão ao meu filho, é muito violento, e eu choro, depois eu me arrependo, né? Repetindo o comportamento da mãe, exclusão. Ana, então, se a gente simplesmente renega, apaga, a gente cai nessa cilada de repetir um comportamento negativo, vamos chamar assim. Vou cultivar uma infelicidade, né? Ao contrário, ao invés de eu honrar a história, independente de atos positivos ou negativos, de acordo com o meu julgamento, mas de eu honrar, acolher, para até fazer diferente aquilo que me incomoda. Seria isso? Aí está a profundidade da constelação, quando trabalhamos muito na causa pai e mãe, que é tudo, né? A gente trabalha com não julgamento. Toda vez, porque os pais, eles são bem maiores que a gente, eles vieram antes, né? E quando o filho é muito menor, o filho é pequeno, porque eu só estou aqui graças a essa mãe. Até para eu falar mal da minha mãe, antes eu preciso agradecer a vida que ela me deu. Porque a minha mãe, ela se arriscou para me ter. Ela colocou a vida dela em risco. Todas nossas mães colocaram a vida em risco para ter. Ela optou me trazer a vida. Ela podia não querer. Entende? Sim. Então, antes de eu falar alguma coisa da minha mãe, eu preciso antes agradecer
a vida que ela me deu. Então, nós somos sempre menores que os nossos pais. Nossos pais são a nossa força, são a nossa raiz. E quando eu quero fazer um movimento de excluir, rejeitar, reclamar, julgar o meu pai e a minha mãe, é como se um rio quisesse subir o que é a montanha. Aí, às vezes, a gente se arroga, fica maior que esse pai, que essa mãe. Aí nós estamos, o que que o Bert fala? Fora da ordem. Eu estou querendo ser maior. E aí é que vem os problemas. Eu quero ser maior que a vida. Ah, mas tem um monte de gente que deve estar se perguntando, tá, mas a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo. A gente, quando julga muito essas questões com relação aos nossos pais, a gente está muito na criancinha interior, né? Naquela criança birrenta. Barulhento. Birrenta. Então a gente está olhando para o passado, a gente fica preso aqui, ó, olhando lá para trás. Quando eu estou julgando meu pai e minha mãe, eu estou preso aqui atrás, eu não olho para cá. Aqui na minha frente está a minha vida. Mas eu estou emaranhada com questões do passado. Pai e mãe, avós, abortos, mortes, coisas assim. Então eu estou presa. Preso nisso aqui e a minha vida eu não vou resolver, não vou caminhar. Exatamente, é isso que a constelação vai te trazer, né? A questão não é só pai e mãe, às vezes estou presa também em outras coisas lá atrás. Né? Ana, eu vou falar de mim, vou te dar um exemplo para te poder, de repente, explicar para a galera. Sabe que uma vez eu tive que constelar também relações de amizade. Porque não se desenvolviam e havia ali um conflito de compreensão do papel de cada um nessa relação, assim. E depois, realmente, de constelar, foi incrível, foram incríveis os resultados. Assim, como algumas coisas eu percebia, né, era a minha realidade percebendo o sistema, vendo o sistema se multiplicar, e eu também tomando atitudes. Então, assim, olha só. Eu já tive, assim, eu já constelei relações tanto familiares, né, na minha história, nas minhas questões, eu já constelei relações com comunidades, eu já constelei relações com as pessoas superiores na hierarquia de trabalho também. E foram muito bons os resultados, assim. É impressionante como a constelação, ela parece que tira aquele véu, né? Aquele negocinho que tampa o olho, aquela vedação, sabe? Ou tira aquilo e limpa a tua visão e tu consegue ver o que está ali, né? É impressionante isso. Então, eu falei um pouquinho da primeira lei, que é a lei da hierarquia, e agora eu vou trazer uma lei chamada pertencimento. Olha só que interessante isso aqui para eu explicar mais algumas coisas, tá? A lei do pertencimento nos mostra que todos nós temos o direito a pertencer. O bebezinho, quando nasce, ele quer pertencer a um grupo. Todos nós temos um clã, né? Queremos pertencer a esse clã, a esse sistema que o Bert chamava de a grande alma. A nossa família é uma grande alma. Então, o Caê e a Ana, a gente não quer ser excluído, retirado desse clã, a gente não quer. E aí vem essa lei do pertencimento. O tempo todo a gente está fazendo isso, né, Caê? Pelos julgamentos. Ah, porque fulano roubou, porque fulano é mentiroso, fulano é pobre, fulano é rico, fulano é feio, é bonito, o tempo todo. Você sabe que isso acontece muito, né? Todo mundo está vendo, sabe. A gente já traz esse julgamento. Somos imperfeitos, carregamos esse monstrinho, né? Não tem... vem. Isso já vem a nível de inconsciente. Então, o que acontece aí, Caê? Essa lei nos mostra que nós temos que ser inclusivos. Por quê? Incluir as pessoas e não excluir. Porque aquela pessoa que está lá, que foi excluída, por exemplo, nos casos que eu já constelei, aquele avô que faliu aquela empresa porque gastou o dinheiro com prostituição e não olhava para a família, aquilo lá ele foi excluído. Que para ele, sabe o que acontece? Esse comportamento dele, ele pode voltar até uma quinta geração. Porque esse comportamento dele não vai ser apagado por uma borracha. E aí eu vou trazer um exemplo bem interessante de um caso que marcou muito, que foi em São Paulo, de uma moça, e eu gosto desse exemplo porque marcou muito. Ela era uma moça de filha de industriais de São Paulo, e ela, com 18 anos, ela se prostituía, né?
E eles eram milionários, pessoas muito bem-sucedidas e não entendiam por que desse comportamento se ela não precisava, né? Então, investiram em análise, em terapia, em tudo que podiam, não conseguiam achar a causa. Ela só dizia assim, ó, que era um impulso que vinha. Quando ela via, já estava lá. E ela sabia que realmente não precisava. Então, o que que acontece? Fizeram uma constelação. Acharam a constelação, fizeram a constelação em grupo. E o que que se viu ali? Olha que interessante. Na Segunda Guerra Mundial, a avó do pai dela, eu não sei se foi a avó, é a avó do pai dela, ou a bisa, acho que foi a avó, veio da Alemanha com os filhos pequenos, refugiada, e o marido ficou lá, preso. Então ela veio para cá em busca de vida, salvar, né, mudar, sair daquele sofrimento. Chegando aqui, era uma mulher bonita, jovem, não sabia falar português direito, não tinha quem a acolhesse, acabou cedendo às ofertas dos homens, né? Porque naquela época também a mulher não tinha muito campo de trabalho para nada, acabou cedendo às ofertas para os filhos não morrerem de fome e tal, desespero, né? Foi a situação que apareceu lá no campo. E aí, logo em seguida, ela descobriu que o marido não voltaria porque ele faleceu na guerra, ela recebeu uma carta. Então vieram quem para o Brasil? Os irmãos dela. Quando eles chegaram aqui, ela já estava nesse trabalho, né? Nesse trabalho de prostituição. E eles fizeram o que para ela? Você não pertence mais, você é uma vergonha, você não pertence mais. Então eu te falo, Caê, esse comportamento, o que que acontece? Ficou apagado por uma borracha? Não. Alguém lá na frente traz essa avó. E é uma lealdade. Nós somos leais ocultamente, sem saber, por amor a esse grande sistema, a esse grande clã que eu pertenço. Até porque a minha vida chegou aqui através também dessa avó. Entende essa lealdade? Mano, então a gente pode. Pela avó, né? Pela avó. Aí, por amor à avó. Então, ela queria que a avó fosse vista. Aí, o que que esse pai dela fez? Incluiu essa avó no coração dele, olhou. E aí o impressionante para ele, colocou a avó, honrou a avó. Impressionante que essa moça parou de se prostituir. Inclusive teve depoimento e tudo, mas pode falar, Caio. Muito forte. É que eu sei que a gente não vai vencer falar sobre constelação, né? Hoje, daqui a mais uns 15 minutinhos ainda. Mas queria te perguntar, era isso, até depois é uma pergunta para a gente responder sobre tempos entre uma constelação e outra. Mas antes de ir para essa pergunta, a gente pode dizer que um dos benefícios da constelação, você está explicando um pouco das leis, das ordens, né? Mas um dos benefícios é esse também, então é curar as nossas histórias, é compreender as nossas histórias. Porque tu trouxe um exemplo agora tão forte, tão bonito, tão lúcido para a gente entender. Um dos benefícios é esse, a gente compreender o que está acontecendo na nossa vida também por meio da constelação. Né? Eu gosto muito de dar exemplos que as pessoas entendem o poder da constelação, né? Porque realmente vem muito lá de trás, né? Um exemplo, outro que eu acho muito bacana, olha só, eu gosto de dar exemplo que fica bem claro, né? Foi outro caso que que eu atendi, ele tinha 3 formações universitárias, ele era um cara que trabalhava em grandes empresas, ele chegava lá no alto e de repente ele, pá, caía. Toda vez que ele estava muito bem financeiramente, ele se sabotava e pá, caía. E ele queria entender o porquê disso, né? E a gente colocou o campo e foi ver a causa disso. E quando a gente foi ver, ele estava identificado, ele estava sendo leal. Leal é diferente de honrar. As pessoas confundem muito. Ah, eu honro meu avô no erro dele. Não, isso é lealdade, não é honrar. Honrar é você fazer com a sua vida algo de bom. Em honra a esse vô que sofreu tanto. Entende? E honrar eu posso mudar o comportamento, né? Fazer diferente. Mas aí vem um detalhe muito grande que a gente explica na constelação. Ah, minha mãe faz errado, então eu vou honrar fazendo diferente com arrogância, que a gente julga. É um honrar pequenininho, sem arrogância.
pedindo uma autorização de alma para que você possa, muito humildemente, no seu lugar de pequena, fazer um pouquinho melhor. Entende Honrar isso? com amor, né? Oi? Honrar com amor. Isso, às vezes está dando uns cortes aqui, por isso que eu fico te olhando assim, perdida, dá uns cortes. E aí, o que que se viu nesse caso? É isso mesmo, honrar com amor. O que que se viu nesse caso, né? Ele estava identificado com um avô que falia direto as empresas também, né? Falia, e esse avô gastava o dinheiro, como eu falei lá, em prostituição, em festa, a família fez isso para o avô, então ele estava todo conectado. Então, são vários casos que acontecem assim, Caê. E aí tem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, né? Entre dar e receber nas relações. Entende? É a figura da balança lá. Todo mundo pensa, aquela dos dois lados. Então, eu tenho um casal, eu tenho um casal aqui. Vamos colocar um casal. Tá? Nessa mão aqui eu tenho uma mulher. Nessa aqui eu tenho um homem. Então, essa mulher aqui, vamos falar, esse homem aqui, ó, ele enche essa mulher de carinho, de amor, de afeto, tá? Olha aqui, ó, vai ficando pesado, ó, para ela segurar. Ó, tá ficando pesado, ele vai enchendo, enchendo, enchendo. O que que é o equilíbrio? É ela devolver para ele na mesma medida, ou talvez um pouquinho menos, mas tem que ter isso, você entendeu? Sempre esse equilíbrio, um buscando entre o outro. Eu estou dando exemplo de casal, mas isso aí é nas relações de amizade, nas empresas, tá? Níveis hierárquicos dentro de empresas, diretores, tá? Isso acontece muito. E aí, o que que acontece, Cauê? Essa pessoa aqui, ó, essa mulher, ela tá sem devolver esse carinho, esse amor, esse afeto para ele por um motivo, ou vários motivos. Às vezes ela está conectada num aborto, numa morte, numa dor da mãe quando a mãe gerou ela na barriga. Então, às vezes a mãe não sabia dar amor para ela, ela também não sabe dar. Tem tanta coisa que ela pode estar olhando ocultamente. Às vezes ela está conectada com uma raiva do masculino, do homem, porque o pai dela era agressivo e essa raiva do masculino que ela tinha do pai, ela tem do marido. A falta do equilíbrio novamente foi buscar algo lá atrás, né? Por que eu não estou conseguindo talvez compartilhar, ter uma relação saudável, né? O que tem atrás na minha história, né? É tudo lá atrás. Ana, meu Deus, a gente teria que fazer mais lives sobre constelação, porque tem muito tema. E eu tô vendo aqui. É muita coisa. Eu vi que a galera aqui tá gostando, comentários muito bonitos aqui. E teve uma pergunta que eu poderia, se a gente encerrar, eu queria poder responder, que eu não vou nem conseguir achar, peço perdão, eu não vou conseguir achar o nome da pessoa que fez essa pergunta. Mas seria isso. Pô, eu fiz a minha constelação hoje aqui com a Ana, mesmo virtual. De quanto em quanto, porque lá no início da live tu falou, gente, constelação, você não faz toda semana. Não é como ir né? Não vou lá de 15 em 15 dias. Mas qual que é a orientação? Existe um tempo que eu devo fazer? Como é que funciona? Então, para a gente explicar aqui, fica bem prático para a galera que acompanhou a gente até agora. Vamos lá. Não tem um tempo certo, né? Falar de constelação aqui é um nível cartesiano, racional. A gente, quando fala de constelação, a gente vai para um nível superior, né? De sabedoria, é um nível sutil de alma. Então, você tem que sentir essa necessidade na sua alma. Não é racional. Então, não tem um tempo certo. Agora, uma coisa eu posso te falar, Caê. Nós podemos constelar absolutamente tudo. Entende? Mas é um olhar respeitoso, um olhar cuidadoso. A constelação, ela pode ser uma arma muito perigosa para quem não sabe usar. Como a constelação está demais em alta agora, os nossos professores sempre falam isso, cuidado. Você pode fazer curas com a constelação, ao mesmo tempo você também pode levar para um lado perigoso, né? Então, como ela está muito em alta, a gente tem que tomar cuidado com esse olhar, né? De que vá por indicação, vá numa casa de respeito, assim, que tem terapeutas conhecidos, mas o que a gente aprende, tá? São poucas constelações, mas você pode constelar tudo, né? Mas não tudo nesse sentido, amanhã eu vou numa festa, eu quero constelar isso e aquilo. Não, não é bem assim, né? Então você precisa falar com um profissional
E também tem muito do profissional, o profissional sente, tá? Eu já fiz o último grupo aí do IP Roxo, desculpa, do Instituto do Padre Alcione, que agora mudou o nome, é José, do pai, né? Então, a última constelação que a gente fez aí, aconteceu de uma pessoa vir e pedir para constelar um caso, e o que aconteceu? Eu, como consteladora, senti que ela não estava pronta para aquilo ainda, não era o momento dela. Então, o constelador tem muito isso, tá? Ele chega no momento aqui e ele sente se é necessário, se não, se a pessoa está pronta, se ela tem a maturidade para olhar aquilo, se a pessoa está muito racional, querendo entender demais, enfim, ou está só curiosa. Às vezes tem só uma curiosidade. Então, nós sentimos isso. Fica uma dica, então, você que está nos acompanhando, que buscar então a constelação sistêmica, a constelação familiar, como já ficou aqui no início da nossa conversa, seja de coração aberto. Talvez um conselho do constelador para você pode ser, ainda não é o momento. Então acolha esse conselho, né, como um presente também, para esperar o momento certo de você mexer no seu sistema. E você pode procurar o Instituto José Berkenbrock, como a Ana falou, tem ela, como outros e outros consteladores que podem, então, fazer essa acolhida, esse processo com você. Ana, eu quero te agradecer. Como eu disse, a gente está saindo daqui com gostinho de quero muito mais. Eu ia fazer uma dinâmica hoje muito profunda, assim, um movimento de alma, mas não dá tempo. Então é o seguinte, gente, a semana que vem a gente tem encontro marcado, mas vamos marcar um outro encontro com a Ana, uma outra live, porque a gente já viu que não deu para falar tudo aqui e a constelação ela é gigante e profunda e merece outros encontros, né, Ana? Com certeza, né? Eu que agradeço ao convite, né, do Alcione, do Instituto, e para mim é uma honra estar aqui. Obrigada mesmo. Eu falo muito porque é um assunto que realmente sai da minha alma, eu gosto muito de falar sobre isso, é algo transformador na vida das pessoas, né? Como te falei, né? Às vezes fica anos e anos em terapia e faz uma constelação, alcança a causa, né? Impressionante. Constelação é muito poderosa. Tem hashtag aqui, ó, volta Ana. Então, ferrou. Vamos ficar muito Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Semana que vem, segunda-feira, a gente tem uma outra live com a Maria Bethânia Pereira Rodrigues. O tema vai ser: é preciso uma aldeia para criar uma criança? Ela é psicopedagoga e vai ter um tema legal para a gente tratar. E, com certeza, nós vamos ter outros encontros aqui também com a Ana, enfim, com esse grupo tão bonito da equipe dos terapeutas do Instituto José Berkenbrock. Ana, muito obrigado. Nós honramos o teu conhecimento na noite de hoje. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada também, eu que agradeço. Uma boa semana e te esperamos aqui no próximo encontro, numa live das nossas ofertas, nossos caminhos que o IP traz para uma vida melhor para todas as pessoas. E eu quero aproveitar para convidar, quando retornar os grupos de constelação do IP, né, para que as pessoas participem para conhecer. Né? Não precisa, como eu falei, constelar, mas participar. Você já está no momento de uma constelação interna, né? Muitas vezes acontece, tá bom? Beijo grande. Beijo grande, obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Agora eu vou ver como saio daqui. Vou encerrar aqui, daí já vai sair.